Olá pessoal, tudo bem? Luiz aqui. Eu estou muito feliz de estar gravando esse vídeo para vocês. Infelizmente eu não pude estar aí no retiro, né? Eu estou em viagem com o Ministério Revestido junto com a minha esposa e nós não iremos chegar a tempo do retiro. Por isso, estou gravando esse vídeo e eu peço que nesses próximos 10 minutinhos você preste atenção naquilo que eu creio que Deus tem para falar ao seu coração e que isso contribua para te fortalecer como um líder aqui na PIB Curitiba. Você viu agora há pouco o pastor Ragner falando sobre multiplicação de líderes e sobre como é importante a gente viver em unidade nessa liderança, caminhando para um só propósito. E eu quero caminhar um pouquinho mais nessa temática e falar um pouco sobre o que a palavra de Deus diz em Atos capítulo 6 sobre liderança. Especificamente sobre o termo diaconia, sobre o serviço, sobre como nós servimos na palavra, como nós servimos no louvor, como nós servimos à mesa, como nós cuidamos dos outros, o que é necessário que a gente tenha para servir a Deus da maneira que Ele deseja. Existe muito trabalho a ser feito. Você vê, a gente está numa igreja muito grande, nós estamos em uma igreja centenária, uma igreja que tem mais de 20 mil membros. Você que está nesse retiro é líder de um ministério que tem mais de 1.000 voluntários atuando semanalmente. E é muito trabalho e é muita responsabilidade para nós exercermos como ministério. E é óbvio que para que muito trabalho seja feito, é necessário que muitas pessoas estejam envolvidas, afinal de contas, já pensou se esse ministério fosse feito por uma só pessoa? Não existiria, não teria como. Nós já temos uma equipe que trabalha em período integral, uma equipe grande que trabalha em período integral e mesmo assim nós não damos conta de fazermos tudo. Por quê? Porque graças a Deus a nossa igreja está crescendo, o ministério está expandindo e é necessário então que nós multipliquemos líderes. Eu quero ler com você Atos capítulo 6. Se você quiser abrir a sua Bíblia aí, não é só porque a gente está num vídeo que você não precisa interagir, tá bom? Então, abra a sua Bíblia em Atos, capítulo 6, e nós vamos ler os primeiros versos do texto, uma história que você já conhece, sobre quando os apóstolos, eles escolhem 7, e dentro desses 7 tinha Estevão, que seria martirizado mais à frente, mas eles escolhem 7 por conta de um problema que eles estão enfrentando por estarem crescendo demais. Olha o que a palavra de Deus diz. Atos 6. Gabi vai colocar na tela aí para vocês acompanharem também, né, Gabi? À medida que o número de discípulos crescia, surgiram murmúrios de descontentamento. Os judeus de fala grega se queixavam dos de fala hebraica, dizendo que suas viúvas estavam sendo negligenciadas na distribuição diária de alimento. Por isso, os 12 convocaram uma reunião com todos os discípulos e disseram: nós, apóstolos, devemos nos dedicar ao ensino da palavra de Deus e não à distribuição de alimentos. Sendo assim, irmãos, escolham 7 homens respeitados, cheios do espírito e de sabedoria, e nós os encarregaremos desse serviço. Então nós nos dedicaremos à oração e ao ensino da palavra. A ideia agradou a todos e escolheram Estevão, homem cheio de fé, e outros homens ali também. O que me chama a atenção nesse texto é que os apóstolos eles estavam enfrentando um problema. E era um problema que eles não podiam negligenciar. Eles tinham que estar inteiramente ligados ao ministério da palavra, do ensino, da oração, mas também precisavam estar inteiramente ligados com o ministério de serviço social, com o ministério de pastoreio das viúvas, dos pobres, só que eles não estavam dando conta para esse tipo de serviço. Eu quero que você note aqui que o mesmo termo usado para diaconia no sentido de serviço às mesas, também é o mesmo termo usado na Bíblia, no original, para ministério da palavra, diaconia da palavra. Então o texto aqui não está querendo mostrar que os apóstolos faziam uma função super importante e que os outros sete deveriam exercer uma função que não era tão importante assim e que poderia ser secundária. Não, a Bíblia mostra que os apóstolos entenderam a importância do ministério de servir as mesas e do cuidado com as viúvas.
E é por isso que eles levaram tão a sério isso e não deixaram isso, depois a gente resolve. Não, eles pararam, oraram, decidiram, entenderam um método para escolherem essas pessoas e então assim eles cumpriram aquilo que Deus estava querendo deles. Os apóstolos, eles entenderam que se eles tivessem sozinhos nessa missão, eles não iam dar conta nem de fazer um, nem de fazer outro. Nesse caso, então, cabia aos apóstolos escolherem as pessoas que iriam servir as mesas e cuidar das viúvas. E o que eu quero enfatizar com você aqui nesse texto são as características que eu quero ver com você nesse texto, são as características que os apóstolos buscaram nessas pessoas para que pudessem cuidar das viúvas e servir as mesas. A palavra de Deus diz que eles deveriam ter bom testemunho. Olha só, sendo assim, escolham 7 homens respeitados. Eles deveriam ter bom testemunho, boa reputação. Deviam ser pessoas que se dão bem umas com as outras, pessoas que as pessoas gostam, pessoas que têm facilidade de liderar em comunhão, não só carismática, não é isso, mas pessoas que conseguem viver em paz umas com as outras e cumprir o que a Bíblia diz em Romanos 12:18, né? Se façam o possível para viver em paz um com os outros. E o bom testemunho é algo essencial para você que está sentado agora escutando esse vídeo, porque você está na diaconia do ministério de adoração. Você foi escolhido como líder no serviço para o ministério de adoração. Por isso é importante que você tenha bom testemunho. Então deixa eu te perguntar, como está o seu testemunho diante dos homens e diante de Deus? Como você está se relacionando com as pessoas ao seu redor? Como é que você está se relacionando agora, no retiro, com as pessoas que estão convivendo com você? Como é que você está se relacionando com as pessoas que dormiram no mesmo quarto que você? Você está sendo intencional? Você está sendo pastoral? Você dá a devida importância às pessoas que estão ao seu redor? E como é que está também o seu testemunho diante de Deus? Você tem feito o possível para viver em paz com Deus? Você tem feito o possível para viver em comunhão com Deus? Lembre, os apóstolos viram como necessário que aqueles que iam servir as mesas, iam cuidar das viúvas, tinham que ter boa reputação, bom testemunho. Outra coisa, segunda coisa que esse texto apresenta que os apóstolos estavam buscando eram homens cheios do Espírito, né? Sendo assim, irmãos, escolham homens respeitados, cheios do Espírito Santo. Isso é muito importante. Efésios capítulo 5 vai dizer, né? Não se embriaguem com vinho, não se encham de vinho, mas se encham do Espírito Santo. É necessário que todos aqueles que vão servir, todos aqueles que, à luz desse texto, são diáconos, qualquer um que vai servir, seja no ministério da palavra, seja no ministério mais evidente ou no ministério menos evidente, qualquer um precisa ser cheio do Espírito. O que eu acho interessante nesse texto é que tanto o trabalho de pregação, como o trabalho de servir a mesa, de cuidar das viúvas, de distribuir os alimentos, a Bíblia apresenta como um trabalho espiritual. É necessário que nós sejamos cheios do Espírito. É necessário que sejamos homens, mulheres espirituais, pois todo o trabalho de Deus é espiritual, inclusive aqueles que tratam apenas do corpo e do social. O que a palavra de Deus está apresentando aqui nesse texto é que as duas coisas são importantes. Tanto o homem espiritual como o homem social. Nós, enquanto vivemos como sociedade, é necessário que sejamos transformados e também eternamente transformados, né? À luz da eternidade. Precisamos ser salvos e Jesus veio com essa obra redentora na cruz. Só que esses dois trabalhos são espirituais. Não importa se você está distribuindo os kits para a orquestra, se você está fazendo as partituras, os arranjos, ou se você está ministrando louvor, ou ministrando a palavra na sua célula, todas essas coisas são espirituais e é necessário que sejamos cheios do Espírito Santo para cumprir aquilo que Deus tem para nós. A terceira coisa que esse texto apresenta é que aqueles 7 homens também deveriam ser cheios de sabedoria. Olha o que a palavra de Deus diz: escolham 7 homens respeitados, cheios do Espírito Santo e cheios de sabedoria. E justamente pelo fato de serem cheios de sabedoria, que esse texto mostra que não poderiam ser homens
que agiam como neófitos na fé. O que são neófitos na fé? São novos na fé. Para nós servirmos, principalmente em um ministério tão poderoso como o ministério de adoração, que trata sobre temas como adoração a Deus, que estão ministrando o altar de adoração, não podemos ser neófitos na fé. Não podemos agir como neófitos na fé. Temos que ser encontrados como homens e mulheres cheios de sabedoria, pessoas que entendem e conhecem a palavra de Deus, pessoas que sabem viver como homens e mulheres cheios do Espírito Santo, pessoas que sabem ser mansos e humildes, pessoas que sabem ser brandos em todas as situações, pessoas que conhecem a profundidade da palavra de Deus e que não vivem, como o autor de Hebreus vai dizer, como pessoas que só consomem o leite espiritual, mas que têm a capacidade de consumir alimento sólido, alimento profundo. Sabe por que não podemos agir como neófitos na fé? Porque o apóstolo Paulo diz em 1 Timóteo capítulo 3 que se agirmos como neófitos na fé, podemos cair em uma coisa chamada orgulho espiritual. E o apóstolo Paulo vai dizer que esse foi o pecado que o diabo caiu. E para que a gente não se torne orgulhoso, nós precisamos ser sábios, precisamos ser profundos na palavra de Deus, porque assim seremos felizes, pois nos entendemos como pobres de espírito, como Jesus mesmo falou. E porque quanto mais nós buscamos ao Senhor, quanto mais profundos somos com o Senhor, mais nós nos tornamos sábios, mas nós também nos tornamos mais, nos conseguimos nos enxergar como pobres de espírito. Lembra, precisamos ter bom testemunho, precisamos ser cheios do Espírito Santo, precisamos ser cheios de sabedoria, não podemos agir como novos na fé. E também, por último, esse texto apresenta que precisamos ser capazes de cumprir a tarefa. Sendo assim, irmãos, escolham 7 homens respeitados, cheios do Espírito Santo, de sabedoria, e nós os encarregaremos desse serviço. Ou seja, precisamos ser pessoas que tenham capacidade de exercer o serviço do qual estamos sendo confiados, né? Precisamos ser excelentes. E tudo isso que eu estou falando me faz lembrar do que o pastor Paulo e o que o pastor Michel falavam sobre o que eles buscam em um líder. O pastor Paulo Davi sempre disse que o que ele buscava num líder era paixão, vocação e competência. E o pastor Michel sempre disse que o que ele busca em um líder é lealdade, caráter e paixão. E eu peguei o que o pastor Paulo disse e o que o pastor Michel disse e eu criei o que o Luiz disse. Não, brincadeira. Eu criei algo como os 5 valores. Eu criei não, né? Peguei de um, peguei do outro e apenas pontuei 5 valores, 5 características que um líder precisa ter, né? Que é paixão, vocação, competência, lealdade e caráter. Isso tudo está envolvido em dar bom testemunho, ser cheio do Espírito Santo, ser cheio de sabedoria e ser capaz, ser excelente naquilo que Deus confiou a nós. Eu tenho 2 questões para você agora, 2 questões mais práticas com esse devocional. Diante do que a gente aprendeu nesse texto, você está alinhado? A primeira coisa que eu queria te perguntar, você está alinhado com essas características? Será que você se encontra hoje como um líder que tem bom testemunho, que é cheio do Espírito, que é cheio de sabedoria, que é capaz de cumprir a tarefa? Você busca excelência? Será que você tem desenvolvido o dom que Deus confiou a você? Será que você tem desenvolvido os talentos que Deus confiou a você? Será que você tem desenvolvido esse dom de liderança que Deus confiou a você? Afinal de contas, se você está nesse retiro é porque você é líder. E a segunda coisa é, justamente porque você é um líder, você precisa, como o pastor Ragnar acabou de dizer, ser capaz de desenvolver ou de preparar outros líderes. Você já parou para pensar se os apóstolos não tivessem feito nada e tivessem abraçado o mundo e falado, não, nós temos que fazer tudo. Nós temos que pregar, nós temos que ensinar, nós temos que orar, nós temos que servir a mesa, nós temos que cuidar das viúvas, nós temos que distribuir os alimentos, nós temos que fazer tudo. Será que eles teriam dado conta? Possivelmente não. Então, minha segunda pergunta é, você tem preparado, investido na vida de outras pessoas para que possam cumprir aquilo que hoje você não consegue cumprir? Lá no seu ministério,
Talvez você seja líder de um campus, talvez você seja líder de uma etária, né, como adolescente, jovens. Você está conseguindo fazer tudo o que precisa ser feito no seu ministério? Eu tenho certeza que não. Então não insista em fazer tudo sozinho, mas insista sim em preparar líderes. Você pode ver que os apóstolos, eles falaram assim: nós precisamos focar no ensino da palavra, da oração, né? Mas eles também disseram assim: nós os encarregaremos desse serviço, ou seja, nós iremos capacitar eles para que cumpram esse serviço. Você, como líder, precisa capacitar outros, porque senão você vai morrer sozinho, você vai se sobrecarregar. E o que é sério nisso tudo é que quando a gente tenta fazer tudo sozinho, nós estamos privando pessoas de cumprirem o propósito delas. Nós estamos privando pessoas de exercerem o chamado delas aqui na nossa igreja. Porque se nós estamos fazendo tudo, quer dizer que tem pessoas que não estão fazendo nada. E se não estão fazendo nada é porque não estão cumprindo aquilo que Deus chamou elas para fazer. E nós entendemos, como liderança do Ministério de Adoração, que a gente não consegue fazer tudo sozinho. Nós não temos todas as respostas. Nós não temos todos os braços necessários para cumprir tudo aquilo que Deus tem confiado a nós como Ministério de Adoração. É por isso que você está aqui. Porque você carrega uma porção da resposta. Você carrega algo de Deus para o nosso ministério. Você carrega algo de Deus para cumprir aqui nessa igreja. De semelhante modo, você deve fazer isso com outras pessoas. Tenha isso em mente. Deus confiou a você coisas que são necessárias para esse ministério. Mas também Deus confiou coisas à sua liderança local, lá à sua equipe A, lá no seu ministério, para que também te ajudem a cumprir o propósito de Deus. Lembre, vamos ser pessoas com bom testemunho, cheias do Espírito Santo, cheias de sabedoria, excelente em tudo que fazemos. E então iremos cumprir aquilo que Deus tem para nós. Espero que isso tenha feito sentido para você. Espero que isso tenha te abençoado de alguma maneira e que Deus te abençoe.